eu fui crescendo assim. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que funciona desse jeito? Por que funciona daquele jeito? Eu acho que o meu jeito curioso durante o estágio fez moldar a Larissa que talvez seja hoje, sabe? Eu falei, olha, a gente tá lidando com um caso de machismo. Eu não gosto de ficar batendo nessa tecla, mas assim, é um caso claro de machismo. E eu não sei mais como eu vou resolver isso. Eu vou resolver. Andressa, eu juro. Depois desse dia, mas é isso, é importante ter em mente que não é só o glamour. Tem a estrada de barro ali que você vai ter que ralar e correr por ela até chegar no palco e apresentar. Muito bom. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Let's Women. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do Let's Women, também sou a host do Black Voice, ambos daí da Let's Media, que tem vários canais para falar do mercado financeiro, para trazer conteúdo de forma leve, de forma democrática. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusinha branca com um blazer roxo. Estamos numa sala que tem uma mesa marrom, onde estão os microfones, um copo de água. Ao fundo, nós temos a televisão com o logo da Let's Women, que tem um degradê de rosa, né? Então, tem alguns tons de rosa. Ao fundo da nossa convidada tem os nossos cartazes, que representam um pouco dos nossos podcasts. Eles são bem coloridos, com algumas imagens. E ao meu fundo é um fundo neutro preto. Bom, vou pegar minha cola, porque hoje nós estamos com uma convidada super especial e eu não quero errar nenhuma informação dela. Vamos lá. Ela é formada em economia, tem MBA em gestão de negócios, especializações e cursos em Product Manager, metodologias ágeis, marketing e blockchain. Atua no mercado financeiro desde 2011, sempre na área de produtos e tecnologia. Atualmente está na Núclea, que é a antiga CIP, como gerente de produtos. Estou falando de Larissa Neri. Posso chamar de Lari? Pode, por favor. Lari, seja super bem-vinda. Estamos muito felizes que você topou vir conversar com a gente e dedicar um pouco aí do seu precioso tempo para compartilhar e dividir um pouco da sua trajetória profissional. Sinta-se super à vontade de te convidar para fazer sua audiodescrição também. Obrigada. Bom, sou uma mulher branca, de cabelo comprido, preto. Tô com um blazer azul, uma blusinha azul também e alguns acessórios prateados. Maravilha, Lari. Bom, para a gente começar e aquecer os motores, antes da gente falar da sua trajetória profissional, do seu currículo, né, da sua vida no LinkedIn, vamos colocar assim, eu queria que você contasse um pouco da Lari fora do LinkedIn, né? Então, onde você nasceu, onde você cresceu, com quem que foi, se você tem irmãos, como contar um pouquinho da sua infância, de repente algo que te marcou muito na tua infância, coisas que você gostava de fazer. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente esse momento. Vamos lá, então. Bom, a Lari é sagitariana, filha do Raimundo e da Nilzete, irmã do André e do Pedro. Sou mãe de pet, nasci em São Paulo. Meus pais, eles tinham pouco estudo, então eles trabalhavam muito para a parte do comércio. E desde pequena, eles me colocaram já para trabalhar. Então, aprendi a ler e escrever. Meu pai, senta aqui que você vai me ajudar. E eu lembro claramente, assim, com os meus 6 anos, jornal passando na TV, início da noite, e ele falando, tenho aqui um bolinho de cheques. Né? Tem gente que não vai nem saber do que eu tô falando. Tinha um bolinho de cheques. Ele falou, você tem que colocar esse número aqui atrás, o nome do pai aqui, em todos. E aí eu ficava lá fazendo... Com 6 anos, né? Tinha uma boletinha também, eu lembro, era amarela, que eu tinha que escrever todos os números do cheque, os valores, que ele ia lá no caixa depositar aquilo. Era um mundo totalmente fora da nossa realidade de hoje. E com isso eu fui aprendendo, né? Essa coisa de mercado financeiro, esse negócio bancário, como que funciona. E aí, aos poucos, meu pai tinha uma lavanderia na época.
minha mãe me colocou para trabalhar lá, então saía da escola, ia para lá, falou, Larissa, vai ficar aqui ajudando. E eu detestava. Eu preciso falar, eu detestava. Eu não entendia, porque todo mundo podia sair da escola e se divertir, e eu tinha que ir trabalhar. Com 8 anos, 10 anos. E aí, aquele tal de centralidade no cliente que a gente fala muito hoje. Meus pais já estavam me ensinando isso lá atrás. Então, atendia, né? Ajudava minha mãe nisso. E toda a parte administrativa, meu pai me ensinava também, então eu ajudava ele nisso. Ir no banco, falava com o gerente do banco, eu me sentia super importante. Assim. A criança... Era um evento, né? Ir ao banco. Era um evento, né? Aquela fila gigantesca na hora do almoço. Aquela coisa maravilhosa, assim. Você perdia horas. O mundo fora, assim. Um monte de papel. E aos poucos eu fui me interessando por isso. Com 15 anos, não sabia o que eu ia fazer ainda. Entrei no ensino médio, sempre estudei em escola pública. Ensino médio, falei, e agora? Agora que vem, né? Aperta, né? A pressão vem. O que você vai fazer da sua vida? E eu acho que a gente é muito jovem ainda nessa época para você decidir, né? E aí eu fui fazer um ensino técnico. Né? Fui fazer um curso técnico de administração. Eu sabia que eu queria ir para o mundo financeiro porque eu achava bonito, glamuroso. Aquelas mulheres de salto, né? Ministro da Economia falando no jornal. Eu falava, gente, olha que maravilhoso. Eu vou fazer parte desse mercado. Imagina, hoje... Olha aí o glamour. O glamour. Fiz um curso técnico de administração. Lá eu decidi por economia. Prestei vestibular, fiz curso de economia. Logo no primeiro ano, eu entrei no estágio. Então, foi muito legal isso. Foi um caminho, assim, que fez muito sentido, né? A educação que os meus pais me deram, a forma como eles foram traçando. E eu ia reclamando, achando ruim, mas hoje... Eu vejo sentido em tudo isso. Obrigado, pais da Lari. Obrigada, pai e mãe. Hoje eu sou muito grata a isso. Então, um pouquinho do porquê que eu escolhi isso, né? Sou irmã mais velha, então também tenho aquela responsabilidade de ser o exemplo, né? Tirar boas notas. Meu irmão não seguiu nada disso, mas tá tudo bem, né? A gente segue. O que eu ouço muito de pais que tem, né, 2, 3 filhos, não adianta. Sempre vai ter um. Não, se você tem mais de 2, então você é assim, ó, um vai, outro não vai. Mas o outro vai para outra coisa que um não foi. Então é isso, né? É isso. Tem uns que vão seguir a carreira que os pais querem, que, enfim, que idealizaram. Outros vão para um caminho completamente diferente. E é sobre isso, né? A individualidade de cada um, de fato. É sobre isso, exato. Sou mãe de pet, tenho 2 cachorros, 3 gatos. E é isso. E vive é isso. Uma maravilha. A vida é isso. Lari, você comentou, né, que já entrou no estágio logo no primeiro ano. Isso é muito legal. Tem gente que demora um pouco para conseguir fazer o estágio e você já ingressou no primeiro ano, cursando economia. Como que foi esse seu primeiro estágio, né? Tipo, expectativa versus realidades do mundo real, do tipo, você ajudava muito no comércio dos seus pais. Mas aí você se depara com um outro tipo de trabalho. Como que foi essa vivência, essa jornada de ir para uma empresa e de trabalhar, e etc. E o que você fazia? Onde foi que você começou essa sua carreira? O mundo corporativo, ele é muito diferente, né? De você trabalhar com seus pais, assim. É claro que te dá uma força, né? Do tipo, você tem que se virar sozinha, você vai, você tenta, levanta, faz de novo. E quando eu entrei, foi aquele choque, né? Nossa, isso é uma empresa. Comecei na CETIP. Olha, uma empresa enorme. Tava numa mudança de cultura e com processos. Aquele glamour, né, de mercado financeiro. Então, Faria Lima, me deparei com tudo isso. Quando nem chamavam de Faria Lima. Né? Exato. Bem lembrado disso. Nem era os Faria Limers era ainda. Só o Potato Square. E foi um pouco de choque,
sabe? Porque a primeira coisa, eu não fiz uma faculdade de renome, assim, e eu era a primeira estagiária de uma faculdade mediana, né? Numa empresa que só contratava faculdades de elite. Então, eu entrei já nesse quebra de paradigma lá. Mas eu lembro muito bem, Alexandre Branco era o meu coordenador. Ele ainda me manda mensagem, às vezes, pedindo ajuda. E ele falou, sabe qual é o seu problema? Aí eu falava, não. Assim, os primeiros meses. Você pergunta muito por quê. Aí eu falava, mas é que eu preciso entender as coisas, né? Então, eu fui crescendo assim. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que funciona desse jeito? Por que funciona daquele jeito? Eu acho que o meu jeito curioso durante o estágio fez moldar a Larissa que talvez seja hoje, sabe? Entender os processos, questionar. Por que a gente tem que fazer desse jeito? Por que o produto é assim? Por que o sistema é assado? Por que a regra é assim? Ah, porque tem um Banco Central por trás. Tem a CVM por trás. Então, acho que isso me deu muita força, sabe? Muita estrutura para aguentar os primeiros anos, assim, de estágio. E também, ao mesmo tempo, entender os processos do mundo corporativo. Porque não é fácil. Não, e você estava numa empresa que tem relação, presta serviços, é consumida por vários bancos, né? Então, tipo, você entra no mercado financeiro não de um lado único, assim, né? Tipo, vou trabalhar só no banco A ou no banco B, e aí você respira aquilo. Você meio que tinha que ter uma visão já logo de cara do mercado como um todo. Como foi isso para você? A sua relação de banco até então era ir na agência, né? Ver todo mundo ali, salto bem arrumado, pegar aquela fila. E agora você está num outro cenário de ver o mercado com 800 mil bancos e empresas. Como que foi administrar esse rolê todo dentro da sua cabeça? Você consegue lembrar? Bateu desespero em alguma vez? Sim, muitas vezes de querer entender. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tô sempre me sacudindo, eu tô sempre, assim, querendo terminar e entender. E quando eu me deparei com N instituições, né? N interesses e um produto só, tipo, gente, para que lado a gente corre? Como que vocês vivem assim, sabe? Como que sobrevivem? Então, aí entra um pouco de aprender a negociar, né? Você entender os interesses de todo mundo, você entender o que cada um faz, qual que é o objetivo. Então, o mercado de cada banco, de cada instituição financeira, de cada entidade. E aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando, sabe? E aí, eu fui começando a desenvolver essa habilidade de negociar as coisas. Então, foram habilidades que foram sendo adicionadas ao meu currículo. Ao pouco, né? Foi ali crescendo. O que você fazia, assim, na CETIP que, tipo, como foi o seu primeiro, né? O que você fazia que você achava muito legal? Você falava assim, cara, isso aqui curti, gosto de fazer isso. E o que você fazia que você falava, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? Tem alguma coisa que você consegue lembrar, assim, de como era? Quando eu era estagiária, eu adorava ir nas reuniões. Nossa, olha, eu chegava na minha casa e falava, pai, participei de uma reunião hoje. Era aquele negócio, tipo, nossa, né, que legal. Hoje, gente, não me chamem pra reunião. Quantas vezes por dia você foge da reunião? Ou pelo menos você quer fugir, porque tem hora que não dá pra fugir, né? Exato. Então, isso era o meu ápice, assim, né? Poder ver o comportamento das pessoas também. Então, eu comecei a observar muito como as pessoas se comportam, como elas falam, como elas colocam a opinião delas. Então, para um estágio, cara, isso era o ápice. Era uma aula. Sim, a faculdade não te entrega isso. Sim. Então, era bem legal isso. E aí, algumas coisas que eu não gostava. Os processos, né? Assim, a gente não gosta de processo. A gente não gosta de auditoria. Eu vou falar baixinho. Eles não, auditores, por favor, Exato. corta essa parte.
Eu gosto de todos vocês. Mas eu acho que os processos, né? A gente quer fazer rápido. Então, e às vezes se deparava com alguns processos. E foi uma das coisas que eu tive que aprender a lidar com as minhas frustrações. Então, muitas vezes eu tinha algo finalizado, mas assim, dependia de mais alguém, E aí, isso cansava um pouco a adolescente. E você trabalhava na área de produtos, né? E aí você trilhou uma carreira em produtos. E eu queria que você contasse um pouco como era fazer produtos quando você começou sua carreira. Porque aí a gente vai fazer um depara de como era. Porque até então ali não tinha metodologias ágeis, não tinha todo o rolê que a gente conhece hoje. E aí a gente faz depois, quando chegar na tua posição atual, e tipo, então antes você fazia assim, hoje, o que mudou, o que não mudou. Conta um pouco como era esse processo de criar um produto na época. Eu sempre trabalhei muito com produtos regulados. Então, era uma norma do Banco Central, tinham as regras ali, você tinha que traduzir isso para um sistema, para um produto que atendesse todo o mercado. Então, eram páginas e páginas de uma especificação que você passava uma semana escrevendo, batia com todo mundo, todos os requisitos, regras, campos. E depois que fazia tudo isso, você tinha que passar para a tecnologia ia ler aquilo, ia te voltar com dúvidas. Gente, eu acho que esse processo demorava uns 3 meses. Sim. Eram uns 3 meses para a gente fechar o entendimento daquele produto. Fechar o raio do escopo, né? Exato, exatamente. Para chegar no, é isso que precisamos fazer. É isso, quanto tempo demora, sabe? E aí era aquele processo, todo o desenvolvimento... O desenvolvedor batendo no seu telefone toda hora. E tem isso aqui escrito. Aí tinha que atualizar a especificação. E era um processo super burocrático, que eu tinha que abrir uma requisição para atualizar aquela especificação. E aí, depois, tudo aquilo ia para o ambiente de homologação. Você ia acompanhar a homologação. Para depois, tal data a gente entra em produção. 1 ano. Brincando, é fácil assim, né? Naquela época, ninguém falava de centralidade no cliente, MVP, metodologia ágil. Não, vamos entregar isso, porque isso atende e depois a gente melhora. E não existia. Isso. Sim. Então, era doloroso. Era um processo ali que você tinha que gestar a criança e aí passando os meses. Exatamente isso. Era o gestar a criança até o nascimento dela. Aí ela começar a andar. Aí ela começou a andar. Tá bom, agora eu posso correr para fazer outra. Então, era muito doído e tinha... o cliente via aquilo. Mas não era exatamente isso que eu queria. E aí, a frustração vem também, né? E aí, eu vi processos de produtos... que chegou em produção, não andou. Não foi para frente. Porque às vezes você passa tanto tempo no desenvolvimento, na construção, que quando você implanta, já tá velho. Você já perdeu. Já perdeu, né? Aí você fala, já tem que fazer outra. Eu vivi muito isso também, e era bizarro que a gente se matava para fazer, e chegava e desligava. Falava, porra, mano. Nossa, e aí vinha aquela, gente, por quê? Né? Mas é esse sentimento do tipo, onde a gente errou? Né? E a gente não tinha a cultura produteira de hoje. De hoje, né? De você reconhecer rápido o seu erro, corrigir a rota e ainda, né, conseguir ali no tempo... E entregar valor ainda. Exato. A gente não tinha isso. Então, eram aquelas documentações enormes, 30 páginas. Qual desenvolvedor hoje vai ler 30 páginas? Não vai. Se ele souber que tem, ele já nem pega o projeto. Não, se a história dele tiver 2 parágrafos, não, esse aqui tem que quebrar. Essa história, esse épico tá muito grande. Exato. Bem isso, né? É isso mesmo. Bom, depois você deu um passo na sua carreira. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque você passou por lugares muito importantes do mercado financeiro e você vai para Bovespa. Me conta como que foi essa transição, em que momento você falou assim, bom, agora eu preciso, né, alçar novos voos, sair da CETIP para um outro lugar, e eu queria que você contasse um pouco. E aí, o que você foi fazer na Bovespa? Como que foi esse processo? Bom,
eu recebi a oferta da bolsa, eu estava como júnior, indo para pleno, se eu não me engano. E aí, era para tocar também mercado de balcão, né? Eles ainda não tinham feito a oferta pela CETIP, antes da B3. Uhum. E aí, eu gostei da proposta, pô, a bolsa, né? Que é um dos grandes objetivos de muita gente que entra no Muita mercado gente. financeiro ou que estuda economia, estuda administração, é trabalhar na bolsa, né? Exato. Trabalhar na Exato. bolsa de valores e ter esse contato. Uhum, sim. E aí, eu cheguei lá, assim, eu tomei um susto. É muito grande, é gigantesco, é uma companhia enorme. Eu tinha um costume, né, de processos mais fáceis. Quando eu me deparo com outros processos, uma companhia muito maior, eu tomo um susto. Aham. Tava com 23, 24 anos, então ainda estava muito nova. Muito nova. Muito nova. Zero maturidade, assim, para lidar com as coisas. E tomei um susto. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Né? Conversei com os meus pais ficaram, não, vai lá, vai de novo. Eu falei, gente, mas é muito diferente, eu não tô acostumada. E, ao mesmo tempo, eu me deparei com uma oportunidade. Uma outra grande oportunidade, que era ir fazer um intercâmbio. Legal. Eu me vi, pô, juntei uma grana, era um sonho. Tinha uma amiga morando no Canadá e ela ia me dar todo o suporte. Falei, por que não? Né? Why not, não é mesmo? Não é? E aí, depois de um tempinho, acho que quase um ano, eu conversei com o meu diretor e falei pra ele, eu falei, olha, eu quero fazer um intercâmbio. Tomei um susto, foi bem, assim, sempre fui muito sincera. Muito transparente. Tomei um susto e vou fazer um intercâmbio. Falei, acho que eu tô um pouco... Fiquei aqui, vocês me assustarem, pessoal. Nessa época, os pregões já tinham sido extintos, né? Já, graças a Deus. Eu ainda consegui pegar uma época de ver... Eu não trabalhei, nunca trabalhei na bolsa, mas eu fui visitar e ainda tinha os pregões. Era loucura aquilo. Eu olhava e falava, mano, como assim? Como que as pessoas conseguem se entender? Era muito louco. Só fui ali pra visitar, pra conhecer. Fiquei, sei lá, acho que um dia inteiro lá, vendo e tal. E aí aquilo me deu um choque real, assim, era muita coisa. Assustador, né? Não, Muito. eu fui até a parte do cheque. Daí, tá bom. Não vamos entregar as idades aqui, Não. ok. E aí, ele, tudo bem, né? Combinei minha saída e fiz minhas malas, fui pro Canadá. Meus pais, sim, surtaram totalmente, assim. Pelo amor de Deus, Larissa, você estava numa empresa grande, é um sonho de todo mundo. Eu falei, depois eu reconquisto. E aí, fui pro Canadá. Amiga, tô indo. Coloca mais água no feijão, que eu tô chegando. Cheguei, saí daqui um calor de 30 graus, cheguei lá, menos 30 de sensação térmica. Tá maravilhoso, né? Eu tinha muitas roupas para viver esse frio. Né? E cheguei e fiquei 4 meses lá, acho, mais ou menos. Assim, eu falo para todo mundo que tem oportunidade, façam um intercâmbio, porque eu acho que nem tanto pelo idioma, porque aos poucos a gente perde a fluência quando não utiliza muito. Sim. Mas a experiência cultural de você conhecer pessoas de diversos lugares, diversas culturas, abre sua mente num tanto que você fala, poxa, valeu muito. Não tem como voltar pro status de onde era, Não porque tem, muda tanto, né? exato. Abre tanto que não tem mais isso. como. Então, é uma oportunidade única, assim, na vida de qualquer pessoa. Sim, foram os melhores meses da minha vida. Vi uma primavera linda no Canadá, em Toronto. Fiz amigos maravilhosos de vários lugares do mundo. Que legal. Provei comida de vários lugares também. E vi que a nossa cultura é maravilhosa. Sim, o melhor é voltar e falar, gente, somos únicos. Que bom chegar em casa, né? No seu espaço e falar que
Que bom estar de volta, porque de fato a gente tem uma cultura incrível, né? Somos únicos no mundo. Assim, a gente é amoroso, a gente tem calor humano, a gente tem praia, a gente tem arroz e feijão. Então, assim, nós somos únicos. Sim. E talvez os melhores. Desculpa, mundo, é isso. Aceitem. E E como que foi esse seu retorno? E você falou, beleza, deu hora de E agora? voltar. E agora, José? O que fazer? E agora, exato. Foi um pouco desesperador quando eu cheguei. Comecei, né, LinkedIn, vamos procurar emprego, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Tinha minha economia ainda, tava morando ainda com os meus pais. E aí, o José D'Amico, conhecia ele, e ele falou, Lari, tô com uma oportunidade na IG Mercados e eu preciso de alguém com esse perfil e, cara, eu acho que é você. Então, qual que era o desafio dele? Ele tinha uma área de tecnologia, ele tinha uma área de operações, todo mundo se falava e ninguém sabia o que queria. Sim. Ninguém se simplesmente. entendia. Ninguém se entendia, né? Aí coloca um botão aqui. E aí, pra que servia o botão? Ninguém sabia pra que servia o botão, mas a pessoa queria o botão lá. Então, ele falou, Lara, eu preciso que alguém organize isso, porque eu não consigo, né? Falei, tá bom. E fui. Com a cara e coragem. Foi meu primeira oportunidade já num cargo um pouco mais de gestão, né? Um pouco mais numa liderança mais responsável por times. Então, ele falou, o time de desenvolvimento fica com você fica com a parte de produtos e dá uma filtrada em todo mundo ali de operações que tá pedindo coisa. Então, a gente construiu, né? Organizou a casa, tudo mais. E aí, eu pulei para a Ambima, que tinha o mesmo desafio. Então, a Ambima também não tinha uma... Eu pulei, né? Não, pode ir. Só para eu não perder minha cola aqui. Pode seguir, né? Ambima, que é outro grande nome do mercado financeiro, né? Então, você tinha... Olha no seu currículo. CETIP, Bovespa, né? Bolsa de Valores, B3 para os mais novos. Na época era BMF, Bovespa, mas tudo bem. E Ambima agora, né? E me conta um pouco da Ambima. A Ambima, ela tinha um desafio de construir uma área de produtos, porque eles tinham alguns produtos de dados, de infraestrutura, então precisava ali de alguém para organizar, né, a casa. Então, e é muito legal, né, porque você vê que produto, ele é uma peça que une todo mundo. Então, e faz sentido. As pessoas começam a sentir falta dessa pessoa. Dessa pessoa que o elo, né? Ali. É o elo, que explica tudo. Então, tanto junto com o José D'Amico, assim como na Ambima, faltava esse elo. E aí, a gente chegou lá, né? Era uma área nova. Chegamos... Bom, vamos organizar o que é produto, o que a Ambima tem, o que não tem, como que faz, como que não faz. Construímos uma prateleira de produtos. E aí, depois de uns 2 anos, acho, a CIP me procurou para uma vaga. E aí, eu topei, porque eu acho que eu tinha curiosidade de testar um pouco mais o meu lado negociador. E lá eu vi a oportunidade de testar isso que eu tinha visto lá no passado e fui perdendo um pouco. Eu falei, eu quero. E fui, né? Era a área de novos negócios na época. E tô lá até agora. Até agora que mudou de nome, mas mudou. Somos Núclea agora. Núclea, mas... E em que momento dessa sua jornada você teve o contato com as metodologias ágeis? Com a nova forma de fazer produto, né? O novo jeito, enfim. Como que isso você foi conhecendo, absorvendo e aplicando? Primeira vez, José D'Amico foi um grande professor meu do Ágil. Então, ele começou a aplicar isso. Mas não se falava muito disso na época. Mas, de fato, o que veio e colocou mesmo na veia foi uns 2 anos atrás. A CIP tombou para o Ágil. E aí, a gente começou a trabalhar mesmo ágil
daqui para frente ninguém mais fala da forma do passado. Uhum. Então, isso foi bem legal. E aí, como que eu fui aprofundando, né? Cursos. Então, fiz muito curso online, assisti muita palestra, então fui em eventos, para tentar entender. Leitura também, tem muito artigo, tem muito vídeo. Muitos casos de uso, né? Muitos casos de uso. Então, a minha busca por conhecimento foi meio que nesse sentido, assim. Procurando, pesquisando, lendo bastante. E continuo, né? Não para, né? Não para. E o que mais te surpreendeu ou o que você mais falou, cara, por que demorei tanto para viver dessa forma? Sabe aquela coisa do tipo Pix? Por que a gente demorou tanto para ter o Pix? É tipo isso. Dentro de produtos, né, quando você trabalha com metodologias ágeis, o que você olha para trás? Né, e aí, por isso que eu falei que a gente ia fazer esse exercício de voltar ali na forma como que era e que você falou, pô, agora vai. Agora o negócio vai para frente. Eu acho que tudo é uma evolução, né? Eu acho que começou a doer a forma como a gente estava trabalhando. E ela não ia se sustentar no mundo de hoje. Então, hoje a gente está muito mais dinâmico. Os nossos clientes, eles cobram mais, né? Eles entendem que se você não fizer, vai ter outro que vai fazer mais rápido e vai chegar e vai entregar, né? Então, a questão do open tudo, abriu a cabeça de geral e vamos acordar para entregas rápidas. Então, quando meu cliente vem com uma dor, eu tenho que rapidamente entender o processo dele e pensar, pô, eu posso te ajudar desse jeito, né? Já pensar numa solução. Então, eu acho que foi uma evolução normal, assim, do processo como um todo, né? Desenvolvimento. Legal. E aí, hoje você está na Núclea. E eu queria que você contasse um pouco do que é a Núclea, o que você faz, quais são, assim, os seus desafios diários ali, como profissão mesmo, né? Como atuação. Não tanto no campo da empresa, mas como profissional mesmo, como que é essa grande loucura do dia a dia. Bom, a Núclea, ela é a antiga CIP, né? A gente nasceu para ajudar o mercado financeiro como um todo. Então, e hoje nós temos um propósito que é ampliar a nossa gama de produtos para além do mercado financeiro. Então, Legal. como a Núclea pode ir além do mercado financeiro? Hoje eu estou numa frente de seguros, que é nova. Então, estudando o mercado de seguros, seguradora, como que a gente consegue agregar valor para esse mercado. Mas acho que é isso. Legal, muito bom conhecer um pouquinho do lado da CIP, que agora é Núclea, né? Vou falar o nome certo, gente. Mudou, Andressa. Ok. A gente demora um pouco, porque, principalmente eu que sou um pouco mais antiga, a gente fica com os nomes enraizados e fica difícil, igual a B3, né? Eu falo, Bovespa, então tudo bem. Não, tá Pessoal tudo da bem. Núclea, me perdoe. Dentro dessa sua trajetória, você passou por grandes empresas, né? Grandes nomes do mercado financeiro. Um mercado majoritariamente dominado por homens. E eu queria que você falasse um pouco de como que foi essa tua visão, a tua experiência. Enfim, se você quiser contar algum caso, alguma situação, sem talvez precisar expor nenhuma empresa, mas qual era a sua leitura em relação a isso? Qual foi, qual era e qual é, né? Legal. Bom, é muito difícil. É um mercado realmente dominado por homens. Acho que hoje a gente ocupou um grande espaço já dentro dele e estamos crescendo também, tanto no mercado financeiro como também tecnologia. Mas eu já passei poucas e boas. Então, teve casos de que o gerente, superintendente, enfim, ele não falava comigo. Ele só falava com o meu gestor. E o meu gestor, não, mas quem cuida desse assunto é a Larissa, você precisa conversar com ela. Ah, tá. Mas fulano de tal? Não, mas eu já te falei, é a Larissa. Aí, na mesma reunião, eu falando e ele respondia para o meu gestor. E aí, eu não
tento não trazer, né, essa dor, assim. Mas chega a ser desagradável. Sim, não e tem aí, como não, né? Exato. Só que eu sempre tive uma abertura muito boa. Sempre tive ótimos, maravilhosos gestores. Tive e tenho. Que eu me sinto em ambientes seguros com eles. E eu cheguei e falei, olha, desculpa, a pessoa vai continuar te recorrendo a você, porque ela não me escuta, né? Não, mas isso não pode funcionar assim. Isso tá errado. Eu falei, olha, a gente tá lidando com um caso de machismo. Eu não gosto de ficar batendo nessa tecla, mas assim, é um caso claro de machismo. E eu não sei mais como eu vou resolver isso. Eu vou resolver. Andressa, eu juro. Depois desse dia, a pessoa só recorria a mim. E assim, com um sorriso na boca. Gostando ou não gostando, ele tava ali e tava te... Exato. Então, teve esse caso. Tem casos do tipo, você tá de mimimi. Que isso, não precisa disso tudo. Só quando você expõe a sua opinião. Quando eles te cortam numa reunião. Teve caso que eu tava lendo a norma na reunião. Falei, olha, é desse jeito que, tipo, não faz sentido o que você tá falando. Foram 3 meses eu falando a mesma coisa pra chegar um homem e falar o que eu estava falando. É verdade. E aí, em 5 minutos, você tem ali Você fica igual aquele meme, né? E aí? E agora? Né? Exato. Então, eu acho que é um tema que é delicado. Acho que a gente ainda tem que evoluir um pouco. Eu faço parte do grupo de equidade de gênero na Núclea. Então, a gente trata desses assuntos abertamente. A Núclea, acho que mais da metade da liderança é formada por mulheres. Então, isso é exemplar. Sim. Então, é uma empresa de tecnologia no mercado financeiro que tem exemplos de líderes, assim, que eu sou apaixonada. Não vou citar nomes para não esquecer nenhuma. Não ser injusta com ninguém, Exato. né? Então, é bem ruim. Mas da época que eu comecei para hoje, eu vi que a gente já tá muito melhor, sabe? Legal. E você, no caso que você citou, você trouxe muito a importância da gente ter aliados, né? Porque só com a nossa voz, com a nossa força ali, com os nossos braços, e não muito no sentido literal da coisa, da força física, né? Mas a gente não consegue, muitas das vezes, avançar em situações, em pautas, em reuniões, em evoluções que as empresas precisam passar. E aí a gente precisa, sim, de aliados. E é uma das coisas que a gente fala muito aqui no podcast, que não é um podcast para mulheres. Ele é um podcast que traz figuras femininas com as suas capacidades técnicas para a gente discutir sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o mercado financeiro e trazer um olhar feminino sobre a situação. E, sim, é para todo mundo ouvir. E até porque líderes, homens, têm abaixo de você várias lideradas mulheres, né? Então, quais são os conflitos, quais são as questões que ficam permeando aí a nossa vida, a nossa jornada, e que se a gente não tiver essas pessoas como aliadas, a gente não vai conseguir evoluir. Eu vejo muito, e aí é um apelo aos homens, sejam, por favor, nossos aliados. Porque a gente precisa de ter voz, a gente precisa de espaço, a gente precisa ser ouvida, porque a gente tem competência e capacidade técnica para executar aquilo ou aquela demanda que chega, né? Então, a gente precisa de ter, minimamente, se a gente não consegue abrir o espaço, que seja através deles, a fazer essa abertura, fazer essa meio que interseção, para que a gente consiga, né, ter essa entrada, essa abertura, né? Sim. Eu acho que não só os homens, mas nós mulheres. Sim. Né? Não ter competição. Então, porque também é uma coisa que eu acho que a gente precisa abordar. Competição. Eu trabalho junto com você, a gente precisa se agregar. A gente precisa se ajudar a chegar no resultado que a empresa espera. Então, e eu já vivi também muitos casos de competição. Assim, eu não tô competindo com você. A gente tá aqui trocando ideia sobre assuntos super relevantes e tá tudo bem, né? Então, eu acho que não só aliados homens, mas assim, nós mulheres, a gente precisa se apoiar, né? A gente precisa se ajudar. Então, ninguém vai puxar o tapete de ninguém, tem espaço para todo mundo, cada uma tem a sua função e tá tudo bem.
a gente está em busca do mesmo resultado. Do mesmo resultado. É sobre isso, né? Tem uma série de livros que o título é Uma Sobe e Puxa a Outra. E aí é muito sobre isso, né? De você estar e puxar outras com você. E tá sempre trazendo e agregando mais, porque por natureza o homem faz isso muito bem. E a gente precisa de fazer esse exercício, mas porque historicamente, dentro da nossa estrutura patriarcal, a gente foi criada para competir, porque lá atrás as mulheres eram escolhidas, né? Então eu tinha que ser melhor do que você em dados aspectos, porque senão eu não seria escolhida. Então a competitividade feminina, ela é muito enraizada historicamente. Então quebrar este paradigma é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. E às vezes a gente se pega com a sensação de competição, né? É muito louco porque, tipo, a gente está aqui falando e parece que a gente não erra. E não é sobre isso. A gente também faz um juízo errado da pessoa, um julgamento que não deveria. E a gente tem que se policiar e fazer esse exercício para que isso cada vez mais não aconteça, né? Exato. E a gente precisa abordar esse tema. Uhum. Não é só sobre cenários de um homem te impactar, mas também dessa competição que acaba criando inimizades. Uhum. Então, acho que não é sobre isso que a gente quer. A gente só quer que todo mundo tenha um espaço, e tem espaço para todo mundo, e tá todo mundo atrás de um objetivo, que é o objetivo estratégico da empresa, da companhia, e que no final paga nossos boletos. É sobre isso. Exato. Então, acho que é um tema que às vezes é pouco abordado, né? Essa questão da nossa competição, Uhum. que é enraizada, você trouxe muito bem, mas a gente precisa começar a abordar. Sim. A gente precisa começar a colocar na mesa e praticar isso, né? Olhar e falar, não, tá tudo bem aqui, a gente pode se ajudar. Então, quando uma mulher se movimenta, né, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, a gente precisa fazer esse movimento para cada vez mais a gente trazer aliadas e aliados, né? Bom, falando um pouco, né, fizemos esse disclaimer aqui um pouco mais extenso. Dentro de algumas competências que estavam na sua bio, tem um tema que eu gosto muito de falar e eu acho que a gente poderia discorrer um pouco sobre, que é blockchain, sobre a tecnologia. Então, eu queria que você trouxesse um pouco aí do que você já estudou sobre, qual a sua visão, a sua opinião, que você acha que essa tecnologia veio para ficar, não veio, é uma onda que vai passar e, sei lá, queria que você trouxesse uma sua opinião sobre o tema. Legal. Eu fiz uma monografia do meu MBA sobre blockchain, derivativos e blockchain. Ainda também não estava tão quente o assunto na época. E minha opinião, né? Eu acho que a tecnologia ela vem para sanar uma dor, sabe? Então, a gente tem um problema que não é solucionado por nada e, então, tá bom. Então, qual tecnologia soluciona esse problema? A blockchain. Da forma como estão colocando ele, eu não estou enxergando valor. E é uma discussão que eu carrego muito com os meus pares, assim, na empresa. A gente estava num curso recentemente, falaram, a Larissa tá aqui de advogada do diabo, entendeu? Porque ela tá fazendo vários questionamentos. E a minha grande dúvida, qual é a dor que eu estou solucionando? Porque para eu poder defender algo, eu tenho cabeça de negócios. Eu sou produtora. Então, assim, para pedir um investimento, eu preciso provar para o meu board que, assim, olha, eu estou sanando este problema e eu vou trazer isso de redução de custo, né? E qual é o ganho? Ah, você pode fazer 24/7, mas hoje eu não faço 24/7 de determinado produto, negociação, porque o Banco Central não permite. A tecnologia que existe hoje permite. Ah, mas a gente pode fracionar determinado ativo financeiro. Não, mas hoje ele não é fracionado porque a norma do Banco Central não permite. Porque a tecnologia também permite hoje. Nós vamos aplicar blockchain para não virar uma Kodak? Qual é o verdadeiro ganho do blockchain?
Assim, as pessoas não conseguem me responder isso e eu preciso dessa resposta para levar projetos pro meu gestor. Aham. Então, eu me pego sempre nesse dilema. Qual é, o verdadeiro ganho do blockchain para você colocar a negociação de recebível de cartão dentro dele? Dentro dele. Sabe? Não, mas é legal a gente trazer, e a ideia do podcast é justamente ser democrático, de trazer visões diferentes sobre determinados temas. Porque tem pessoas que super defendem o blockchain e acreditam no seu potencial, né? Enfim, de aplicabilidade, não só dentro do mercado financeiro, mas escalado isso para outros segmentos. A gente tem exemplos de que o próprio governo está usando da tecnologia para emissão de documentos, muito no intuito de mitigar o índice de fraudes que a gente tem, etc. Mas é bom trazer essas perspectivas e provocações, porque é sobre isso, né? Criar novas funcionalidades, novas tecnologias, novas formas de se fazer as coisas, é justamente ter uma dinâmica de olhar para o outro lado da moeda, né? Tem uma metodologia que provavelmente você deva conhecer, que é a dos 6 chapéus, onde quando você está desenvolvendo algo, cada hora você põe um chapéu e você vai julgar aquilo, vai defender aquilo ou vai atacar aquilo. Então, dependendo da cor do teu chapéu, você vai exercer uma função sobre a criação de uma solução. E eu acho isso muito interessante, muito legal. A gente não vai entrar aqui no mérito da defesa se o blockchain vai ser útil ou não, mas fica a provocação justamente para os entusiastas de como que a gente mostra o valor agregado da solução, né? Principalmente para as áreas de negócio. Então, quando a gente tem as áreas técnicas, talvez para eles sejam muito mais fáceis de, tipo, isso é óbvio que vai resolver o problema da sociedade, tá? Traduz isso de uma forma que o negócio entenda, né? E que tipo, monetize, que gere valor, Exatamente. etc, né? Tem determinados mercados que super funcionam. A agro funciona. Eu já vi vários cases legais. Case que o próprio Bolsa Família, que talvez funcionaria para você conseguir rastrear onde as pessoas estão gastando esse dinheiro. Também acho que ia trazer um puta ganho por questão de você olhar a fraude nesse mercado. Mas eu ainda tenho a dificuldade de entender. Tá bom, vou criar negociação de recebível dentro da blockchain. Qual é o ganho, Sim, né? E como eu justifico esse investimento? eu acho que um dos... enfim, a gente vai conseguir ter mais respostas quando a gente tiver resultados do piloto que está sendo feito para o Drex. Né? Então, é óbvio que a tecnologia, ela está aí. Ela já tem sido utilizada em outros países, ela tem sido utilizada aqui no Brasil para algumas coisas. E aí, dentro do mercado financeiro, o Banco Central olhou e falou, tá, deixa eu entender. Até porque, como você colocou, mas a regulação não permite. Então, talvez é a hora de mudar a regulação. Sim. Né? Então, muito provavelmente, a gente tem tecnologia, a gente tem mercado, a gente falta atualizar a regulação. Então, beleza, vem o regulador aqui, atualiza e a gente segue o jogo. Então, acho que o retorno, o resultado dos testes, inclusive, estamos ansiosos, Banco Central, assim, de repente, se vocês quiserem, né? Aí eu falo, acelera a agenda, aí quem está desenvolvendo o piloto fala, tá louca? A gente Pelo amor de Deus. A agenda do Open Finance aqui, ó, cronograma gritando, você tá pedindo para antecipar a agenda do Drex. Não, tô brincando, Saiu pessoal. norma esses dias. Tem Go Live. A gente tá gravando, né? Vai demorar um pouco pro episódio pro ar, assim, então não é tão real time. Mas a gente está nas vésperas de mais 2 marcos regulatórios grandes do Open Finance. Então, é uma agenda bem intensa. Mas acho que é isso. O resultado do piloto vai trazer muitas respostas e gerar outras dúvidas e temas que precisam ser destrinchados para que a gente tenha aí um andar, né, mais fluido, talvez, da compreensão dessa tecnologia. Sim. Galera, eu não sou contra o blockchain, tá? Não me cancelem aquela, né? Não me cancelem. Legal. Lari, e aí, voltando para o mundo de produtos, porque a gente é assim, a gente vai para um lado, vai para o outro, volta, e é isso. Ótimo. Daqui a pouco a gente termina no horóscopo. Boa. Dentro de produtos, assim, hoje, você acha que... Deixa eu ver como que eu posso fazer a pergunta para também não ser cancelada, aquelas brincadeiras, não. Você acha que, assim, virou moda ser produteiro? Opinião pessoal aí, não? Você acha que virou moda ser produteiro ou não? É uma necessidade real de que as empresas tenham cargos de produtos e façam e construam, e quem não tem, tem que ter? Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Eu acho que a quantidade de empresas no mercado financeiro deu um boom
nos últimos anos, então a gente precisa de produteiros. Mas tá um pouco na moda, também acho que... Eu não sei se é porque eu sigo muitas coisas sobre isso, mas eu vejo muita gente falando disso. Mas eu acho que ontem eu estava vendo, né, uns posts e eu vi sobre a questão de como a inteligência artificial vai afetar o produteiro. Então, assim, não é mais só sobre ser um produteiro, né? A gente está falando sobre qualidades, famoso soft skills. Sim. Que é isso que a inteligência artificial não vai pegar. O produteiro ele vai passar a ser um filtro da inteligência artificial. Então, eu estava lendo muito sobre isso. E o meu próprio gestor hoje, Eduardo Juliano, fala muito, Lari, vamos estudar inteligência artificial. E eu comecei a entender qual que é o impacto disso, né? Como que vai afetar meu trabalho? Como que eu vou começar a trabalhar daqui 2 anos? Eu não estou falando de 10 anos da metodologia ágil. A gente está falando de 2 anos. Coisa muito, assim, 1 ano no máximo, sabe? Então, eu acho que o papel do produteiro, ele tende a mudar no curto prazo. No curto prazo, né? Então, todo mundo que está aprendendo, vamos ser produteiro, visão do produto, roadmap, aquela coisa toda, assim, que está no papel, vai todo mundo ter que ressignificar isso, sabe? Então, eu acho que tem uma necessidade de produteiros. Eu fico muito feliz com isso, porque antes a visão era só técnica. Então, muitas vezes o cliente ficava com uma dor e não tinha ninguém para escutar ele, né? O produteiro está justamente ali para encaixar o objetivo da empresa com o que o cliente precisa, né? Mas eu acho que muita coisa vai mudar aí e a gente precisa ficar sempre atento. Eu fiz essa pergunta um pouco polêmica justamente porque existe um movimento, e eu acho super legal, inclusive, de ter uma galera dentro do mercado financeiro querendo migrar para produtos. Eu já recebi várias abordagens, né? De tipo, poxa, queria trabalhar com produtos, como que é, como faz, você pode me indicar, você conhece alguém, aquela coisa assim. E aí eu queria trazer justamente isso porque Product Manager, Product Owner e vários products que a gente tem hoje dentro do mercado são nomenclaturas, e eu não digo nem funções, porque antes você fazia com outro nome, basicamente isso, né? Mas algumas nomenclaturas, elas são muito recentes. Algumas são novas, de fato. Outras só mudaram o nome. Então, antes você era um PMO, agora você, né? Então, você tem essas mudanças, mas você precisa estar com as anteninhas ali ligadas, com um radar atento para o que está vindo. Porque você acaba fazendo uma migração, uma transição de carreira já defasada, né? Você já sai. E aí eu queria trazer um pouco disso, né? Do quanto que está mudando e mudando muito rápido para quem se interessa pela área de produto, sabe? Eu acho que tem muito glamour, assim, por trás disso tudo. As pessoas acham que é uma vida glamurosa, porque você tem que falar com o board da empresa, você fala com os clientes, você está sempre junto com o comercial. Galera, não é só isso, né? Tem muito chão de fábrica ali. Você tem que detalhar as coisas, você é responsável por toda a estratégia daquilo. Se aquilo não deu errado, é você que se justifica. Você é responsável pelo orçamento daquilo. Você é responsável por falar com o jurídico. Porque não é assim, vou fazer um produto. Não, você tem que ver se aquilo você pode fazer. Hoje, a questão de dados é super sensível. Então, você tem que tomar cuidado como você vai armazenar os dados daquele produto. As normas, você está seguindo tudo, você não está... a galera do financeiro está ali atrás do seu EBITDA, está atrás do seu índice de eficiência, está querendo saber do seu orçamento, o desenvolvedor está te ligando, o diretor quer uma apresentação, assim, não... São muitos pratos para equilibrar, né? São muitos pratos e eu costumo falar... sempre quando eu vou fazer entrevista, né, para contratar alguém do time, eu falo, olha, ser produteiro não é fácil. Você está controlando vários pratinhos ao mesmo tempo e nenhum pode cair. Sim, nenhum mesmo. Porque se um cair, faz um barulho.
Absurdo. Absurdo. Então, você tem que ter essa capacidade de gerenciar várias frentes e de negociar muito com as pessoas. Porque, pô, preciso disso, né? O jurídico, você me ajuda? Ah, Lari, eu tô com a fila gigantesca aqui. Tem alguma coisa minha aí que eu posso tirar da fila e eu pular? Ah, não. E aí você começa a fazer conta. Quais são as iniciativas que estão aí? Quem é que dá mais dinheiro para poder ir passando na frente, vai. E assim você vai conseguindo pelas beiradas. Então, eu acho que a galera nova que está entrando, a galera que quer entrar na área de produtos, acha que é muito glamour. Mas, assim, tem muito suor. Tem muito bastidor Tem por muito trás, né, do barro palco. ali. Exato. Tem muito barro até você tirar a botinha, colocar um sapatinho para ir lá apresentar. É muito sobre isso. Eu acho que tem dadas as devidas proporções, obviamente, mas tem esse lance do glamour muito com posições de C-level. Em alguns episódios aqui eu tenho papo com CEOs, CFOs e os Cs da vida. É igual os Ps do product, tem os Cs da parte de C-level. Também tem um glamour por trás, né, pela frente, assim, mas por trás tem todo um rolê que, só quem tá ali sabe como que é. E aí é legal que eu trago também esse ponto para trazer a perspectiva. E dentro de produtos também tem muito isso, né? Então, poxa, é legal até que parte. Porque tem hora que você fala, meu Deus, eu cansei. Só que onde aperta pra sair, né? Cadê o botão de desistência igual no Big Brother? Exato. Então, a Larissa que viu o glamour do mercado financeiro há 12 anos atrás, quando entrou na área de produtos, eu acho que é a mesma coisa essa galera que tá mudando de área. Acha que o produteiro é só glamour. Gente, não é. Assim, a gente tem nossa crise de ansiedade ali, entendeu? Fica nervoso. É muito pratinho, é muita frente. Você fala com o cliente, você fala com o outro, você fala com o outro. Ao mesmo tempo, você tem que dar delivery em várias coisas. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? A galera acha que... Ah, mas você vai na reunião com o presidente. Eu nem queria, na real. Tipo assim, né? Tipo, se eu pudesse... Se eu pudesse, eu passava. É tipo isso. Tem alguma dica que você queira dar, assim, mais, né, específica? De repente, algum curso, algum livro, alguma coisa que você acha interessante para quem está migrando para a área de produtos? Ou para quem apenas quer conhecer? Ah, não quero ir, mas quero só saber um pouco mais, sabe? Eu acho que tem muito curso aí na mídia sobre produtos. Sempre eu tô com 2 estagiárias, eu sempre falo para elas, dá uma olhada no YouTube, vê como que é ciclo de produto, desenvolvimento de produto, metodologia ágil, porque agora não é só produto, tem que conciliar a metodologia ágil junto. Então, eu sempre falo, cara, dá um Google, inteligência artificial tá aí também agora para ajudar. Mas é isso, é importante ter em mente que não é só o glamour. Tem a estrada de barro ali que você vai ter que ralar e correr por ela até chegar no palco e apresentar. Muito bom. Lari, queria fazer um exercício aqui, talvez, de futurologia. O que você acredita que vem de transformação do mercado financeiro? Assim, que você olha, você que viu vários momentos do mercado, viu várias empresas, você olha, você vê tecnologias novas, né, surgindo, outras não tão novas, mas que estão no hype, de repente. O que você olha assim, você fala, cara, sei lá, eu imagino que daqui a 5 anos isso possa acontecer, 10 anos. Pode viajar na maionese que tá tudo bem, porque é só futurologia. Previsões pode dar muito certo, pode dar muito errado. Daqui a uns anos a gente volta e vê se deu certo. Eu acho que os meios de pagamentos, acho que tem muita mudança para acontecer. A gente já sente muito disso, né? Tá tudo na palma da nossa mão. Então, acredito que muita coisa vai mudar. Eu preparo meus pais do tipo, ó, vai acabar isso, entendeu? Como que eu vou fazer para eles aprenderem? Então, eu acredito muito que meios de pagamento... O Pix é uma prova disso. Sim. Então, a própria pandemia acelerou muita coisa. E agora a gente está sem freio. Eu acho que o próprio blockchain talvez tenha algo que aconteça aí.
nos próximos anos. E eu acho que a competição no próprio mercado, sabe? Foi uma coisa muito legal que aconteceu com o Pant Finance. A pandemia trouxe muitas empresas que curaram dores das pessoas. E eu acredito muito na bancarização também. Então, a gente tem grande parte da população desbancarizada ainda. Então, eles têm um celular, que tem acesso à internet, eles olham uma rede social, mas eles ainda não têm o que a gente tem aqui nas grandes capitais. Sim. Então, eu acredito que ainda vai surgir um grande projeto que consiga dar esse conhecimento para as pessoas que estão desbancarizadas hoje. Então, eu acho que os próximos anos... teremos, talvez, aí um mercado mais inclusivo, né? Sim. Sim. Eu espero. Eu espero. Muito bom, Lari. Eu sei que a gente vai falando, né? O tempo vai passando, a hora vai indo, assim, de um jeito que é incontrolável. E caminhando para o fim, eu queria que você contasse pra gente, enfim, alguma curiosidade sobre você, que não tá no LinkedIn, que talvez ali só para as pessoas que convivem mais próximas de você conhecem. Queria que você trouxesse um pra gente aqui. Quando eu era pequena, meu pai, ele me dava R$2 todos os dias para comer na escola. Gente, R$2 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Comprava uma fofura, uma pitulinha, um cachorro quente ainda na saída e, tipo, ia ser feliz ainda. Sobrava pro babalu. Tem gente que acha que não vai saber o que é pitulinha, né? Era um refrigerante pequenininho. E aí, no intervalo da escola, eu gostava de jogar handball, né? E passava batido a comida. Então, eu chegava, alguém tava com um saco de fofura, me dá aqui um pouquinho. Comia, enganava o estômago e guardava os R$2. Um belo dia, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero muito um notebook. Nossa, era tipo... super avançado, assim, na época. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Pai, eu quero um notebook. Eu já sabia a resposta do meu pai. Conheço meu pai. Ah, filha, eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho. Meu pai, como assim? Minha mãe me olhou assim, tipo, de onde essa menina vai ter dinheiro? Eu vim com uma caixa de sapato. Tinha um bolo deste tamanho, de nota de R$2, várias moedas. Tá aqui. Meu pai regalou o olho. Da onde você tirou esse dinheiro, Larissa? Falei, do meu lanche. Ele, você ficou com fome todos esses dias? Falei, não, pai. Não fiquei com fome, mas aqui o dinheiro. E é isso, a gente tinha um problema, agora eu tô com a solução. E aí, vamos resolver. Assim, ele ficou sem palavras. Falou, tá bom. E comprou o meu notebook. Então, é uma curiosidade, acho que, de como é importante a educação financeira também dentro de casa, né? Então, meu pai, ele é um grande poupador, a minha mãe é uma grande gastadora. Então, eu via muito a briga dos dois ali, eu aprendi a poupar vendo o meu pai fazendo isso, né? Guardando, às vezes ele escondia um dinheirinho ali, eu sabia. E então, consegui, né? Guardei, consegui. Foi trancos e barrancos ali, né? Economizando no meu lanchinho. E consegui ganhar aí o notebook. Obrigada, pai. E acho que era uma grande curiosidade. É bem legal, bem diferente. Assim, que mostra, né? A educação financeira também, acho que é uma coisa super importante para as crianças. Sim. Então, é essa. Boa, muito bom. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder que nunca te fizeram? Tipo, poxa, eu gostaria de falar sobre isso, mas ninguém nunca me perguntou. Nossa. Pausa dramática neste momento. Sim. É pra pegar de calças curtas mesmo. Complexo. Nossa. Acho que não. Não, nada que te lembre agora. Não, você tem alguma pergunta capciosa? Não, era só pra trazer assim mesmo um momento de tipo, poxa, queria falar sobre, não, mas tá tudo bem se não tiver também. Acho Zero problemas. Lari, só agradecer pelo seu tempo, por dividir aqui a sua história, a sua jornada, a sua trajetória, esses momentos que você passou aí dentro do mercado
A sua contribuição é super importante. Tenho certeza que o seu perfil vai estar aí disponível. A gente vai colocar no link da descrição do LinkedIn. Você vai estar super disponível para as pessoas que quiserem saber mais de produtos, que quiserem, de repente, te explicar o blockchain, te trazer alguns pontos, né, pessoal? Quem quiser ali abordar. Tô brincando, gente. Mas é muito legal você trazer a sua experiência, a sua jornada de forma leve. Então, de novo, muito obrigada. Obrigada por você ter esse tempo aqui. Vou deixar a câmera aqui para você, enfim, dar dica de série, dar dica de livro, se você quiser, fazer agradecimento, mandar beijo pro pai, pra mãe, pros irmãos, enfim. Seu espaço. Muito obrigada. Foi uma honra participar aqui, gostei muito. É muito legal poder compartilhar minha história. E segredos, né? Do tipo a caixa do dinheirinho. Queria, acho que, agradecer todos os meus gestores, todas as pessoas que trabalharam comigo. Se eu sou o que eu sou hoje, provavelmente foi com a ajuda de muitos. Agradecer também meu pai e minha mãe, né? Então, foram eles que me moldaram. E acho que é isso. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio aqui do Let's Women. Reforço em todos os episódios para vocês seguirem as nossas redes sociais, serem notificados dos outros canais que a gente tem aqui dentro da Let's Media. O nosso objetivo é justamente democratizar a informação, ampliar, chegar onde, enfim, furar algumas bolhas. Então, compartilhem os vídeos, indiquem para os amigos. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Obrigada!